Eu então abria um pequenino espaço para questões à professora Helena, que com certeza estará disponível para... penso que ali o engenheiro Vítor Louro já levantou a mão. Querem ir jantar. Se a professora Helena me der licença, eu vou para estar com ela na afirmação de que o país está a acontecer mesmo para o chão fora. Mas estava a propor uma alteração porque me parece que corre o risco de ser desmobilizadora. Os políticos não vêm ter connosco, não vêm ao nosso encontro. E, portanto, nós não temos, olha, paciência, não vêm. Não, não pode ser. Nós também temos de ir ao encontro dos políticos. Nós temos enfim, eu fiz o serviço militar e usávamos muito esta expressão. Explica lá isso para Tarata perceber. Ou seja, não estou a fazer dos políticos os taratas, mas tenho de reconhecer que eles são uma emanação desta sociedade. E, portanto, é da nossa estrita obrigação falarmos uma linguagem e utilizarmos veículos de comunicação que lhes permitam perceber isto que nós sentimos. Porque senão continuaremos de costas voltadas, nós a dizermos que eles não percebem e que não fazem, e eles a reconhecer que de facto não percebem e por isso não fazem. Muito obrigado. Eu estou completamente de acordo. Tão de acordo que cometi aquela infração na minha própria vida, portanto. A coisa que eu mais gosto de fazer na vida é ser professora na minha universidade e ter os meus projetos e os meus alunos e os meus trabalhos. Sempre foi isso que eu gostei mais de fazer. E esse diálogo é permanente, e essa dúvida é permanente em mim. Mas sempre que percebo que tenho que responder de outra maneira, tento fazê-lo. Às vezes com êxito, outras vezes sem êxito. E realmente, enfim, também, quando em 2015 eu estava como vice-reitora da Universidade de Coimbra e o Sr. Primeiro-Ministro me telefonou a convidar para ser cabeça de lista independente pelo Partido Socialista, pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, para mim foi uma surpresa total. E eu, claro que eu não pensei, porque se tivesse pensado, nunca me passou pela cabeça ir para a Assembleia da República, nunca foi esse o meu desejo, nunca esteve na equação. Portanto, intervenção cívica sim, intervenção política sim, mas de facto... Mas também senti isso que diz, e com razão, quer dizer, há momentos que também temos que estar disponíveis e procurar, e tentar, pelo menos tentar. Mas, e portanto, acabei por ir depois de aceitar a unidade de missão, de facto, e precisamente porque também subscrevo o que diz. Participar nesse diálogo e ser agente desse diálogo, e portanto foi isso que procurei fazer, mas talvez por minha culpa e pela minha própria natureza, não é? Porque de facto gosto de executar, gosto de ver as coisas acontecerem, não é? De facto, se calhar não tive paciência, de facto, para o timing da política, quer dizer, não é? E portanto senti que se calhar era mais útil fora do circuito do que dentro do circuito, onde seria mais um verbo de enfeitar, provavelmente, não seria totalmente, porque também não está na minha natureza. E de facto é difícil esse diálogo, não é? Mas eu estou de acordo consigo e provavelmente voltarei a cair em alguma tontice, sei lá, inesperada, não sei, espero que não. Neste momento diria que não. Digo que não, mas aquilo que diz é verdade, portanto acho que nós devemos realmente também procurar participar, influenciar e trazer, digamos, e tentar de facto fazer esse caminho. Mas não é fácil, de facto, e eu acho que o sistema político-partidário português está muitíssimo contaminado, de facto, é muito complicado, de facto, pensar no longo prazo, trabalhar fora daquele circuito fechado do sistema político-partidário. É difícil, de facto, e eu sinto muito o apelo da sociedade, o apelo do país, do meu país, portanto, de facto, a minha motivação principal é e será sempre
o amor que tenho a Portugal, sempre. Mais alguma questão? Professor Manuel Brandão Alves. Professora Helena, muito obrigado. 5 estrelas. Não sei se há 6, na América Latina parece que é. O mote da sua intervenção era biodiversidade, garantia de futuro. E eu apetecia-me arriscar ou trocar a ordem dos termos e dizer o futuro, garantia de biodiversidade. E eu explico. Eu creio que a professora Helena cá não estava, hoje, no início da manhã, quando aqui foi relatada uma experiência que nós tivemos anteontem, aqui, quando organizamos aquilo que chamamos as Jornadas da Floresta Júniores. E que foi uma coisa feita com a participação, o envolvimento dos 2 agrupamentos de escolas secundárias do Conselho, e onde foi possível reunir a forma da organização era uma mesa redonda, mas depois com muitos alunos. Não sei exatamente quanto é que estavam na mesa redonda, estariam... Eram 5 alunos. 6 a 10 pessoas. E depois o total dos alunos do secundário eram cerca de 100, ou talvez mais que 100. O que eu, que não pude lá estar, mas que tentei ir acompanhando, achei que era uma coisa absolutamente fantástica para discutir as questões da floresta e o valor da floresta e como é que eles se envolviam na defesa da floresta. Ora bom, por isso é que eu digo, o futuro são eles e, portanto, o futuro é a garantia de biodiversidade. Dito isto como ponto de partida, a minha questão era, com a experiência que tem de lidar com alunos, porventura naturalmente mais velhos, mas saem da mesma cepa, se nos queria deixar recomendações relativamente ao como continuar esta experiência que este ano foi enunciado, relativamente ao envolvimento dos mais jovens. Muito obrigado. Há mais alguma questão? A professora, então, talvez possa... Queria só dizer uma coisa, porque antes que depois me esqueça, o Engenheiro Vítor Louro foi uma das pessoas que mais me inspirou sempre nas questões da floresta. Nunca lhe disse, tenho a oportunidade de o dizer agora publicamente, porque eu lembro-me quando era Presidente da Liga para a Preservação da Natureza e, portanto, ele estava muito envolvido nas questões também da Convenção para o Combate à Desertificação, como ponto focal, eu julgo que na altura ainda era ponto focal, não era, para essa Convenção. E de facto também na administração, eu não quero ser injusta, mesmo neste contexto, muitas vezes, da política pública, nós encontramos, ainda bem, muita gente excepcional que nos vai motivando. Eu acabei por ser desmotivada por uns ou pelo geral, mas é verdade que também há pessoas que nos motivam e, de facto, portanto, é também muito interessante vê-lo agora, já reformado, mas também um continuado combatente por estas coisas. E, portanto, eu gostava de o mencionar. A questão dos jovens e das escolas e da forma como podemos programar é curioso, porque nós de facto temos tido em Portugal, mais uma vez, a nossa inconsistência nas políticas públicas é muito penalizadora, é dramática. Nós tivemos no princípio, na mesma altura, portanto, nessa altura, no final da década de 90, princípio já do século, uns programas muito interessantes na área da educação ambiental. Tivemos mesmo o Instituto Português do Ambiente, não sei se recordam, em que foi criado, também havia uma dinâmica muito forte da Agência Nacional de Ciência Viva, criaram-se os clubes de escolas, ecoescolas, os clubes da floresta também. Portanto, de facto houve um período em que houve, de facto, uma aposta, até na sequência de 92, da Conferência do Rio, portanto, houve ali, de facto, uma década
em que se apostaram muito nestas boas práticas de integrar projetos na escola, portanto, trazer as crianças também para as experiências do tal hands-on, mas verdadeiramente hands-on, não é? E, de facto, isso perdeu-se, e é uma pena. Eu acho que essa, por exemplo, era uma das políticas públicas a recuperar, porque tem impacto. Acho que vale a pena, evidentemente que terá que ser noutros moldes, até porque hoje o acesso à informação é muito distinto, hoje todos percebemos que a forma também de fazer é muito diferente e, portanto, eu acho que também aí é preciso olharmos para as metodologias, percebemos que novas metodologias também podem seduzir mais os jovens, mas eu tenho uma filha com 17 anos, portanto tenho acompanhado mais ou menos, portanto, estes últimos, e de facto eu penso que os jovens estão muitíssimo disponíveis para ouvir estes assuntos e para participarem, e até penso mesmo que eles já não têm exatamente o mesmo paradigma, portanto eles de facto já estão mais disponíveis para outros modelos de desenvolvimento, eu realmente acredito nisso e, portanto, se pudermos trabalhar com eles e ajudá-los a fazer esse caminho, tanto melhor. E, portanto, eu diria que um dos programas que devíamos, se calhar, recuperar era esse, do programa de educação ambiental, que foi um programa realmente que eu acho que podia ter sido muito mais importante se não tivéssemos acabado com ele tão rapidamente. Bom, talvez já tenham percebido, mas eu vou ser a portadora da notícia que o engenheiro Tiago, infelizmente, teve um impedimento e não vai poder estar connosco, mas, bom, é porque anda a trabalhar para que estejamos mais bem preparados na próxima campanha. Ainda assim, antes de encerrarmos, se houver algum estado de alma, eu vejo que ainda está o engenheiro António Louro, que está, o engenheiro Vítor Louro, com certeza, que há ainda alguns membros na assistência, portanto tem agora ainda aqui uma oportunidade, se quiserem partilhar alguma reflexão sobre a biodiversidade ou sobre os assuntos que tratamos durante o dia de hoje, senão encerraríamos assim. A professora teria mais alguma reflexão que quisesse? Por acaso não sei se está aqui a pessoa que perguntou há pouco se era bom ou não remover árvores doentes ou árvores. Não. É o Jorge. Sabe que as árvores também são ecossistemas, essas árvores que ficam nos territórios também são sistemas que podem, de facto, proporcionar ambientes de vida, formas de vida que nos interessam ter na floresta, não é? Portanto, essa decisão é uma decisão que deve ser realmente muito ponderada. Portanto, acho que a resposta, mas hoje é Vítor Louro, eventualmente, eu, na perspectiva de quem trabalha com micro-organismos, e particularmente com a microbiologia e com fungos, portanto, eu tenho um grupo muito ativamente a trabalhar com fungos, eu acho que é preciso olhar caso a caso e, portanto, não tomar uma decisão, portanto, depende muito da floresta, depende muito da árvore e depende muito do tempo de vida, depende muito das condições que tiver, pode até ser bom, de facto, manter ou não. Portanto, eu acho que como há pouco, eu acho que a resposta foi sempre muito na ótica da fitossanidade e, portanto, estar num estado doente a árvore, não me parece que seja só essa a questão, e queria dizer-lhe que, na minha perspectiva, essas questões não podem ser assim lineares, mas é a minha perspectiva de quem trabalha em microbiologia e fisiologia, não é facto. A minha pergunta é mesmo na questão fitossanitária. Pois. Quanto ao ecossistema das árvores mortas, pois é, tem tudo isso que nós sabemos. Não, mas mesmo na questão fitossanitária pode também ser, porque isso ele respondeu-lhe bem, não é? Se de facto, enfim, nenhum organismo vai ficar dependente de um organismo que morreu, não é? Portanto, isso, quer dizer, e muito menos um parasita, quer dizer, temporariamente, e nesse momento temporário pode de facto ter algum efeito colateral, mas o que eu continuo a achar, na minha perspectiva, eu sou de fisiologista, portanto, o meu background é fisiologia, acho que é casos ainda assim, eu diria que é caso a caso, e porque eu tenho muito receio quando se arranjam assim uns cadernos de encargos assim que são transversais, e eu acho que nem sempre são, que depende do sistema.
E fiquei um bocadinho com esta... Isto é mais a minha leitura mais científica, portanto, que eu não queria... Fiquei um bocadinho... Não percebi se o seu objetivo era da fitossanidade, se era da... Porque nós estamos muito envolvidos com a questão do nemato pinheiro, portanto, nós trabalhamos com o Ministério para a questão do nemato pinheiro, com a professora Isabel Brandes é parte do meu grupo, portanto, trabalhamos mesmo com o nemato pinheiro e com outras doenças, portanto, nós há 3 anos atrás eu construí o Fitolab, que é o Laboratório de Fitossanidade do Instituto Pedro Nunes, e trabalhamos exatamente com pragas e doenças, não é? Portanto, eu tenho alguma, embora mais para os agrossistemas, de todo modo, eu tenho alguma, acho que é sempre importante fazer uma análise da situação em concreto, porque tenho um bocado de receio da forma como às vezes tomamos decisões assim, não sei, mas é a minha, gostava de lhe dizer também, a minha não é mais nada. Mas que podemos falar depois, desculpe, eu nem devia ter feito esta... A questão trata-se quando temos povoamentos muito jovens de pinheiro, o fogo de 15 de outubro, por exemplo, ok. muitíssimo rápido. Sim. Estou a perceber, já percebi o que é que quer dizer. Portanto, não... Já percebi o que é que quer dizer. Pois, Tá, ou já seja, percebi. a árvore pode não ter morrido Exatamente, já percebi. e agora também não compensava recolher. Ok, já percebi. Tá. Já que estou com o microfone na mão, peço desculpa, e falando da biodiversidade, faz parte de algo que vamos falar amanhã, mas há aqui uma questão e há pouco falou que o país está a acontecer e tem havido muita gente a fazer pequenos viveiros em sua casa de novas plantas para reflorestar, mas também temos a questão do ICNF que diz que, e até devido à fitossanidade, só deveremos usar sementes certificadas e, portanto, garantindo a saúde dessas sementes. A questão a questão da biodiversidade se calhar vai ficar também diminuída se nós não fomentarmos a diversidade, não é só a diversidade genética, porque provavelmente as origens das sementes do ICNF também têm uma área geográfica limitada. Eu prefiro fazer recolha de sementes de árvores aqui na Serra da Freita e criar as nossas próprias árvores aqui na Serra da Freita e replantar estas árvores aqui na Serra da Freita. Estou provavelmente a diminuir a biodiversidade, porque estamos a limitar às espécies que aqui tivermos, mas também não trazemos nada de fora. Portanto, isto é tudo discutível, porque se calhar não estamos a criar biodiversidade, diversidade genética, não estamos a criar diversidade genética. Então não está a proteger a diversidade populacional. Mas o ICNF proíbe-nos, entre aspas, legalmente de o fazermos. Também não me parece um bocado estranho isso, não sei, agora acho muito estranho, porque acho que é elementar, quer dizer, aquilo que está a fazer é o que deve ser feito, na minha opinião. Mas há documentos do ICNF que dizem que nós não devemos fazer... mas isso provavelmente, bom, não sei, se calhar hoje a Vitor Lola saberá, não sei o que é que isso, do meu ponto de vista... É com gosto que o faço porque sou o responsável por isso. Portanto, os nossos viveiros eram uma total anarquia e nem sequer sabia o que é que se semeava. E, por exemplo, uma prática normal estava estabelecida. Era assim que se fazia. As sementes de eucalipto eram colhidas nas cortinas de abrigo em Odmira, no perímetro de rega de Odmira, e davam para todo o país. A lã de sobreiro era apanhada no Alentejo e dava para trás dos montes e para todo o país. Ora bom, o ICNF, a menos que tenha mudado alguma coisa, não creio que tenha tido iniciativa para isso, ainda por cima errada, não proíbe isso. Agora, cada um de nós utilizadores é que tem de ter a noção de qual é ou perguntar a quem sabe qual é a proveniência adequada para as condições em que quer trabalhar. Há uma espécie importante em Portugal, que é o pinheiro bravo, que essa felizmente não tem este tipo de problemas. Porquê? Porque tem muita plasticidade. E em vários ensaios de proveniência por esse mundo fora, tem provado ser das que se comportam melhor, sempre. Temos essa sorte. Porque também a semente que foi utilizada na arborização das serras foi colhida no Pinhal de Leiria.
Aí tivemos sorte. O que era preciso era acabar com esta anarquia de se usarem as sementes indiscriminadamente. Bom, pronto, mas atenção, não fizemos nada mais do que acertar o passo com a Europa. Só que foi com décadas de atraso. O meu grande receio é que agora é daquelas matérias em que estamos a regredir, a fazer de conta que isso não tem importância nenhuma. E com a proliferação desses viveiros, que se compreende, vai-se perder completamente, a menos que sejam tomadas medidas, vai-se perder completamente o controle de uma situação que já estava controlada. A certificação das plantas é outra história. É que as plantas têm, de determinadas espécies, não é de todas, têm de ser certificadas. Para quê? Exatamente, primeiro, para se saber qual é a proveniência da semente. Sem certificação não se sabia. Depois, se tem qualidade, isto é, se em termos sanitários, em termos de equilíbrio físico, etc., se estão em condições. Para quê? Para que o utilizador, quando queira comprar plantas, vá tranquilo. Isto foi, de resto, uma luta extraordinariamente difícil que tivemos de travar na Comissão Europeia, porque os outros países não nos entendiam. Porquê? Porque isso para eles não era problema, eles só se preocupavam com as sementes, e aí são absolutamente rigorosos. Plantas, não lhes diz respeito. Porquê? Isto também nos custou a perceber. Porque eles têm um mercado, como são países com tradição florestal, o mercado funciona no domínio da escolha de plantas e, portanto, os viveiros não se atrevem a produzir más plantas porque elas ficam no viveiro. Mas nem em Portugal a situação não tinha nada a ver com isso. Não podíamos deixar isso à regulação do mercado. E para meter esta perspectiva a ser aceito pela Comissão Europeia, foi um problema que eu vou-lhes contar como é que se venceu. Foi já in extremis, quando o sujeito que dirigia este tipo de reuniões dizia: hoje temos de sair daqui com isto resolvido, porque já eram anos que andávamos com esta coisa. Eu utilizei este argumento. Olhem, façam o favor, porque é que gostam de ir passar as vossas férias grandes a Portugal e a Espanha, ao sul de Espanha? É por causa do bom tempo, do sol. Pois é precisamente por isso que nós temos de ser exigentes quanto à qualidade das plantas. E aí eles perceberam e aceitaram que ficassem determinadas condições num anexo da diretiva. Não creio que o ICNF, de certeza que não, enfim, não conheço o ICNF de parte nenhuma, mas acho que podia pôr as mãos na fogueira, por isso não terão regredido dessa maneira. O certificado tem a ver com isto que eu disse e a liberdade de utilização é total. A responsabilidade pelos erros também. Não, mas isso eu estou de acordo. Aliás, eu por acaso envolvi-me aqui há uns anos nestas questões da fruticultura, dos viveiros, porque o distrito de Coimbra é o principal produtor de árvores de fruto. Envolvi-me nesta questão dos viveiros, portanto, não tanto pelas espécies florestais, mas neste caso pelas árvores de fruto, não é? Porque parecia-me uma perda, uma das coisas que a mim me indigna, eu ando de vez em quando nestas coisas, sei feita tonta também, mas era a estação ver a Natividade de Alcobaça, que aquilo estava uma desgraça, e eu achei que isto era inaceitável, que o país tivesse uma estação onde por cima tem as fruteiras, as referências, as coleções de referência nacionais, naquele estado de podridão absoluta, portanto, e de abandono, e portanto tentei fazer ali qualquer coisa. E portanto acabei por juntar um conjunto de viveiristas, portanto, que trabalham sobretudo com as árvores de fruto, enfim, com laranja, olha, por exemplo, 90% das laranjeiras do Algarve e tal vêm ali, as plantas vêm de Coimbra. Até perceber como é que a coisa funcionava e tal, nele. E de facto é um caos, quer dizer, nós temos doenças, temos problemas fitossanitários gravíssimos, não é? Em Portugal, precisamente, e quando há pouco dizia do Castanheiro e tal, precisamente porque vão buscá-los à Itália, vão buscá-los à Espanha, vão ali a Múrcia, vão não sei o quê, trazem não sei o quê, e portanto, isto é quase é um circuito completamente fora de controle, E é claro que isto é uma ameaça muito grande, claro que, desde logo, porque trazem, enfim,
As doenças não há... Quer dizer, nós temos entidades que fiscalizam, vamos lá ver. Só que, portanto, o circuito funciona como a gente sabe. E de facto isto acontece. E depois vêm, de repente chegam, de facto, aquelas doenças que depois vão afetar a pera roxa, vão afetar o kiwi, portanto, nós depois já cá temos o problema. Aliás, quando temos o problema vem provavelmente, e então, por exemplo, a Itália é um dos grandes centros de disseminador de problemas fitossanitários em árvores, em plantas, não é? Pronto. E, portanto, nesse sentido, evidentemente que, percebendo o estado da coisa, compreendo o que está a dizer o engenheiro Vitor Louro, é verdade, portanto, é verdade que é preciso haver algum controle sobre isto, senão, de facto, toda a gente está para aí a fazer viveiros e, portanto, não se utilizam os critérios que devem estar na base desses procedimentos. Agora, como princípio geral do que estava a dizer, parece-me, não é, que, evidentemente, que utilizar sementes de populações aqui, digamos, da área é a opinião, é a metodologia correta. Agora, evidentemente, que se há critérios de certificação, de acompanhamento, até para que a entidade pública tenha um follow-up, acho que isso é importante e devemos procurar respeitar, porque é a maneira também de obrigarmos o próprio sistema e os circuitos a serem também eles próprios mais rigorosos e, portanto, eu também queria deixar esta nota, porque de facto é, infelizmente, um dos setores que continua completamente... Mas isso era outra história. Acabei por fazer estufas em Coimbra. Se for ali ao lado do Polo 2, eu fiz lá 10 estufas enormes, que agora ando a trabalhar. Uma dor de cabeça que eu tenho com os viveiristas, porque de facto eles não têm essas práticas, não têm esse entendimento das coisas. Porque têm uma maneira tradicional... Enfim, histórica de proceder, não é? E realmente é uma área em que, e pronto, também queria só acrescentar esta nota, porque de facto, evidentemente, que também subscrevo o que disse o engenheiro Vitor Louro a esse propósito, não é? Engenheiro Pedro, apelo ao seu poder de síntese. Sim, que é o meu, é impossível que eu sou minhota. Estou? Tá. Não, só uma pequena chega, é que estavas a falar da proveniência das plantas. E se calhar muita gente não passa para o público, é que a maior parte, se calhar, das plantas dos castanheiros, dos carvalhos, que os viveiristas vendem, muitos vêm da Eslovénia, da Hungria, e é tudo legal. E, portanto, quando se levanta a questão, e eu falo de conhecimento de causa, porque normalmente vem o passaporte e nós vemos o país de origem. E, portanto, estamos a falar de milhões de plantas a entrarem sem essa preocupação. E, portanto, aqui depois peca um bocadinho e depois também acho que há uma falta de exigência. Eu falo num caso concreto, quando foi da Vespa das Galhas do Castanheiro, em que um jovem, na altura foi um jovem agricultor, que foi buscar as plantas ao Zé da Esquina, a um viveirista sem certificação, sem nenhuma, e ninguém no PDR lhe fez a questão ora, comprove que essas plantas que você trouxe não trazem a Vespa da Galha dentro dos gomos. Porque podiam trazer e ninguém dá conta. E, portanto, depois chegámos à falta de exigência destes projetos que são financiados e deviam ser rigorosos e que não têm essa preocupação. Era só uma. Obrigada, engenheiro Pedro. Portanto, está vista a importância também destas questões fitossanitárias. Eu proponho que continuemos a discutir, a degustar a floresta à mesa e os que não se juntam a nós no jantar, esperamos reencontrá-los daqui a amanhã pelas 14h30 para retomar os trabalhos. Bem-ajam e até amanhã.